Sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula sobre o tema Estudo Sistemático das Grandezas Químicas e do Cálculo Estequiométrico. Eu sou o professor José Pinheiro da Costa Júnior. Estarei aqui para dialogar essa segunda videoaula. Nós estamos na nossa segunda videoaula do tema Grandezas Químicas e Estequiometria. Então vamos lá. Antes de nós começarmos esse estudo um pouco mais profundo sobre a questão de medidas de massa, é necessário nós falarmos de algo aqui que é muito importante, que é chamado de constante de Avogadro. Alguns falam número de Avogadro. Não é correto falar. O termo é constante de Avogadro. E essa constante de Avogadro, ela tem um valor. E esse valor, hoje, o valor mais preciso que nós encontramos na literatura é 6,0221407 6 vezes 10 a 23. Esse número, você tem uma ideia, ele é gigantesco. E ele equivale a 602 aproximadamente hectilhões de entidades. No caso, essas entidades podem ser átomos, moléculas, íons, enfim, qualquer coisa que você queira relacionar isso. Mas geralmente nós trabalhamos com o quê? Com partículas de átomos ou moléculas. E ela faz parte de um conjunto de constantes físicas fundamentais na física e na química. E essa constante física ela está relacionada a um conceito extremamente importante, que é esse aqui, mol. E o mol, você vai saber agora que ele é uma unidade de quantidade de matéria, ou seja, mede a quantidade de matéria existente em uma determinada amostra. Bom, mas vamos explicar aqui através da tabelinha. Na tabela periódica, você vai encontrar o enxofre. Você vai encontrar lá o valor 32 gramas. Você vai encontrar para o cloro 35,5 gramas. Você vai encontrar para o oxigênio 16 gramas. Só que existe uma coisa aqui que é interessante nós diferenciarmos neste momento. Esse valor em gramas não é o valor da massa de um átomo de enxofre. 35,5 gramas não é o valor de um átomo de cloro. 16 gramas não é o valor de um átomo de oxigênio. 32 gramas, 35,5 gramas e 16 gramas correspondem a uma quantidade de átomos equivalente a 6,0221407 6 vezes 10 a 23. Esse número é gigantesco. E aproximadamente, para entendimento pedagógico, esse número aqui eu poderia dizer que equivale a 602 hectilhões, no caso de átomos. Então, uma amostra com 32 gramas de enxofre tem 602 aproximadamente hectilhões de átomos de enxofre. Uma amostra com 35,5 gramas de cloro tem aproximadamente 602 hectilhões de átomos de cloro. E uma amostra com 16 gramas de oxigênio tem aproximadamente 602 hectilhões de átomos de oxigênio. Esse valor que eu coloquei aqui para vocês, ele está disponível neste link, que é o valor mais atual encontrado. Geralmente, em provas de concursos vestibulares, etc., se usa 6,02 vezes 10 a 23 ou 6 vezes 10 a 23. No entanto, antes de nós irmos adiante, é interessante nós entendermos o seguinte. Imagine que existe 10 pessoas idênticas, cada uma com 70 quilos. O total de 10 pessoas idênticas, cada uma de 70 quilos, correspondem a 700 quilos. Imagina que você tem 10 pessoas idênticas de 100 quilos cada. As 10 pessoas idênticas de 100 quilos cada corresponde a 1.000 quilos ou 1 tonelada. Ora, 1.000 quilos de um grupo de pessoas idênticas é diferente de 700 quilos de um segundo grupo de pessoas idênticas. Mas o número de pessoas continua sendo o mesmo. Qual? 10.
Esse número 10 seria mais ou menos a mesma coisa aqui falando em pormenor, que é, na verdade, o que nós chamamos de constante de Avogadro, ou 6,02214076 vezes 10 a 23, ou 602 hectilhões, que é o que equivale a essa constante de Avogadro. Muito bem. Um exemplo arredondado peculiar disso ocorre com o átomo de hidrogênio. Aliás, eu quero lembrar que o átomo de hidrogênio ele ocorre em 3 formas: o prótion, o deutério e o trítio. O prótion tem um próton e um elétron. Nós vamos fazer o cálculo do prótion, que é diferente de próton. Próton é aquela partícula que tem carga positiva e que está presente no núcleo do átomo. Então, o hidrogênio existe na forma de prótion, deutério e trítio. O deutério tem um próton, um nêutron e um elétron. E um trítio tem um próton, 2 nêutrons e um elétron. E todos eles são átomos de hidrogênio. É o que nós chamamos de isótopos. E o que são isótopos? São átomos que têm o mesmo número de prótons, ou o mesmo número atômico. Vamos ver então aqui. A massa de um próton, coloquei aqui valores aproximados porque eu vou fazer o cálculo certinho nos slides seguintes. A massa de um próton aproximadamente 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas. A massa de um elétron dá em torno de mais ou menos 10.000 vezes menor que a massa de um próton. 9,11 vezes 10 a menos 28 gramas. Eu peguei aqui valores arredondados. Fazendo esta soma, que deveria ser feita e deve numa calculadora científica, dá 1,670911 vezes 10 a menos 24 gramas. É a massa de quem? De um próton e de um elétron. De repente você se perdeu. A massa de um próton e de um elétron é a massa de um dos isótopos de hidrogênio, que é o prótion, que eu falei ainda agora. Muito bem. Se eu pegar essa massa, que é muito pequena, de um átomo de hidrogênio chamado prótion, 1,670911 vezes 10 a menos 24, esse número é muito pequeno porque é potência de base negativa, e multiplicar esse valor multiplicado por a constante aproximada de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23, por quê? Porque o valor correto é este aqui. Aqui eu estou aproximando, é o que vem geralmente em concursos vestibulares. Tanto este número quanto apenas 6 vezes 10 a 23. Se você multiplicar esta massa, que é a massa do próton mais o elétron, que é um átomo de hidrogênio chamado prótion, pelo número de Avogadro, bem aqui você vai encontrar 1,005 gramas. Bom, mas muitos têm dificuldade até para trabalhar com calculadoras científicas. Tem uma tecla lá chamada AESP, e você pode colocar essas potências de 10 usando essa tecla. E é rapidinho, mas nós vamos fazer a demonstração passo a passo, colocando valores corretos, inclusive este número correto. E este valor aqui é a massa aproximada de 1 mol desse isótopo. O que é 1 mol? É quando é necessária uma quantidade igual à constante de Avogadro de partículas, de átomos, de íons, de qualquer coisa para dar esta massa. Ou seja, tem que ter a constante de Avogadro. 6,022,1407,6 vezes 10 a 23. É bom dar uma olhadinha aqui que você vai se divertir se você for curioso ou curiosa sobre a questão de constantes. Neste momento, vamos fazer uma descrição mais detalhada do cálculo anterior para que se possa fazer sem a utilização de calculadora científica. Então, o que é que diz aqui o título? Uma descrição do cálculo anterior sobre a determinação da massa de um próton. Hidrogênio. Hidrogênio com número atômico 1 e número de massa 1. Por que número de massa 1? Porque o próton só tem um próton e não tem nêutron. E o número de massa é o número de prótons mais de nêutron. Como não tem nêutron e só tem um próton, então a soma dá 1. Em detalhes para entendimento do conceito de mol com os valores corretos da literatura. Para este cálculo devemos ter a constante de Avogadro Na segundo a literatura disponível no link que já citei anteriormente,
é 6,022 140,76 vezes 10 a 23. Este valor, um valor gigante, e aproximadamente equivale a 602 hectilhões, no caso aqui de átomos. A massa do elétron é 9,10 93 83 70 15 vezes 10 a menos 28 gramas. A massa do elétron é muito pequena. Massa do próton, 1,67 26 21 92 36 9 vezes 10 a menos 24. Também é pequena. Só que aqui nós temos uma base que é idêntica para os dois, mas expoentes que são diferentes. E todos os dois são negativos. Você sabe que quando os números são negativos, esse aqui que parece o menor, na verdade, é que é o maior. E como aqui nós estamos trabalhando com potências de 10, de 24 para 28, ou melhor dizendo, de 28 para 24, do menor, porque negativo, para o maior, são 4 zeros, ou seja, 4 unidades. O que são esses 4 zeros que eu estou falando? Qual é o número de 10 que tem 4 zeros? 10.000. 10.000 é formado por 1, 0, 0, 0, 0. Vamos de novo? 1, aí pega 0, 0, 0 e 0. 10.000 tem 4 zeros. Disponível aqui nesse link. Para este cálculo da massa do próton, devemos somar a massa do próton e do elétron. Lembrando que o próton só tem um próton e um elétron, pois este isótopo possui apenas estas duas partículas. Também devemos converter as potências de base 10 para o mesmo expoente, pois, feito isto, poderemos executar a soma. Por conveniência, vamos converter para a base 10 a menos 24, que é a maior. A massa do elétron, já foi citada aqui, é 9,10 93 83 70 15 vezes 10 a menos 28. E eu vou converter para a base 10 a menos 24, que é maior. Perdão, para a potência de 10 a menos 24. Então, o que eu vou ter que fazer? De 28 para 24, vai ter que recuar 4 casas decimais. E conta a partir do 9. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3 e 4. E aqui a vírgula. Olha só. Aí passa a ser agora, olha, de 10 a menos 28, 10 a menos 24 gramas. Quando se vai de uma base menor para maior, a vírgula